Ela conheceu Shakespeare por meio de um filme aos 12 anos de idade. Quando pequena, sua avó e seu pai foram os grandes motivadores para que a literatura fizesse parte de sua vida. No Iluminuras de hoje, eu converso com a escritora Janda Montenegro. Nascida no Rio de Janeiro, ela é filha de uma peruana com um brasileiro. Desde cedo, tomou gosto por viagens e por conhecer pessoas. É formada em letras e literatura e hoje trabalha com revisão e tradução de textos. É autora da obra O Incrível Mundo do Senhor da Chuva. A escritora conta que ama a literatura porque esta é uma forma que o coração encontrou de dizer o que sente, mas que por alguma razão não consegue ou não pode falar em voz alta. Janda, você disse que a literatura dá voz e alma ao coração. De que forma isso acontece? Acontece tanto quando você escreve uma literatura, né, ou quando você lê, você interage de uma forma com a história que, enquanto leitor ou enquanto escritor, você sente tudo aquilo que está na história. Então, seja um romance, seja um conto policial, seja um infanto-juvenil, você acaba vivendo aquilo, você acaba esperando que o animal fantástico venha resgatar, não sei, uma princesa, ou que o policial encontre o bandido, você se envolve dessa forma. E enquanto escritor, eu pelo menos quando eu estou escrevendo, eu me fecho numa redoma assim que não tem hora para dormir, para acordar e de repente tem que almoçar e são 3 da manhã, sabe? Uma coisa assim meio... é uma entrega mesmo. E eu não sei fazer diferente. Eu me entrego, eu esqueço o celular, me esquece durante umas 2 semanas, 3 semanas. Pelo menos 3 livros publicados, né? Isso. Mais uma coletânea também que você participou. Já tem livros aí na gaveta. Uhum. Conta um pouquinho como que você começou, porque desse início deve ser estranho, né? Para os familiares, por exemplo, entender que você tem essa entrega toda. O impacto da literatura aconteceu quando eu tinha 12 anos com Shakespeare. Na verdade, não foi nem lendo Shakespeare, foi vendo o filme. Eu tinha 12 anos, né? Aí lançaram aquele filme do Romeu e Julieta com Leonardo DiCaprio, desse tal de Shakespeare, né? Falei, nossa, que bonitinha a história. E aí você foi curiosa. Exatamente. Eu fui procurar, saber. E aí, na minha escola, tinha uma biblioteca, eu fui procurar saber o que tinha na biblioteca para poder ler, além da literatura que era passada na escola. Descobri Pedro Bandeira. A Marca de uma Lágrima, que eu acho que marcou uma geração de garotas, ficou uma história linda. E Romeu e Julieta teve um impacto muito grande em mim com 12 anos de idade. Naquela época você está descobrindo a vida, né? Descobrindo o coleguinha do lado, descobrindo o que você quer fazer, né? Eu comecei com isso e comecei a escrever poemas para desafogar tudo isso, né? Que estava em mim. E fazia cadernos e cadernos e cadernos. Eu sempre escrevia primeiro numa folha qualquer e depois passava num caderno. Aí eu jogava fora o rascunho, minha mãe ia lá, pegava do lixo e resgatava. Aí, sei lá, meses depois eu descobria, mãe, por que você resgatou isso do lixo e tal? Não, você não pode jogar fora, não, mas eu guardo. E ficava aquela coisa assim, mas eu desconfio que ela ainda tem guardado o meu lixo. Agora sua avó, seu pai, sua mãe foram grandes influências, né, nesse seu gosto pela literatura. Foram, cada um teve um papel específico. A minha mãe, bom, pelo fato dela ser estrangeira, né, ela é peruana e morava no Brasil, então aquilo também me despertava uma coisa assim, meio, puxa, tá aprendendo uma nova língua, sabe? O meu pai, ele lia muitas histórias para mim, desde criança, e eu era chata. Ele terminava uma história e falava, começa de novo. Aí ele começava de novo. Aí terminava, eu pedia de novo. E assim, a infância toda, e ele foi muito paciente comigo, lendo todas as histórias. E a minha avó também, ela morava em São Paulo, e ela mandava caixas e caixas de livros para mim. Não importava o tipo de livro que eu pedia, não importava o preço, ela mandava para mim. E isso foi muito bom, porque foi quando eu comecei a montar a minha primeira biblioteca, né? E agora já tem, sei lá, mais de 1000. Falta espaço. Você completa também com os seus, né? Vamos mostrar aqui. Antes do 174, aqui você conta a história daquele assalto que teve na Linha, lá no Rio de Janeiro, que é a cidade onde você nasceu, né? Isso. Esse foi meu primeiro livro, lançado em 2010. E é uma história que fala num ponto de vista ficcional do que teria acontecido no assalto
do ônibus 174, só que momentos antes. Porque a proposta é a seguinte, você tem muita abordagem do assalto e do que aconteceu depois, alguma abordagem, né? Você tem os filmes, você tem um documentário, mas o que leva uma pessoa a fazer isso, né? Como é que uma pessoa acorda assim, nossa, basta, vou seguir com isso. E o Sandro era um rapaz que ele já tinha sobrevivido à chacina da Candelária. Então era uma coisa já recorrente, tragicamente recorrente na história dele. Me chocou bastante porque aconteceu numa área que eu frequentava, foi num dia muito marcante para mim, porque eu estava de mudança, era a primeira vez que a gente se mudava de apartamento, e eu não esqueci. E durante todo esse tempo essa história ficou em mim, e quando foi em 2009, eu me dei conta de que em 2010, no ano seguinte, iam completar 10 anos do assalto, e aconteceria, como aconteceu no Dia dos Namorados, aconteceria em junho, na época da Copa do Mundo, e eu já sabia que a imprensa não ia dar muita abordagem ao assunto, então foi uma forma que eu quis lembrar essa história para que não fosse esquecida. E aí eu escrevi a novela em 2 dias, foi uma coisa assim bem... E é um livro diferente, a verdade é essa. A estrutura é bem diferente também, não tem capítulos. Ela não tem capítulos, ele é em segunda pessoa. Agora como que foi o segundo livro, né? O segundo livro Incrível Mundo do Senhor da Chuva. Isso, totalmente diferente. Totalmente diferente, infanto-juvenil. É uma história fantástica, com um garoto de 7 anos, Luiz Henrique, que está em São Paulo, está na Bienal de São Paulo de livros, e começa a chover, chove muito, ele se perde da mãe, e aí ele conhece o Senhor da Chuva, que é essa criatura transparente, parece que não tem cabeça, e segura um guarda-chuva e tudo mais, e que chama ele para o incrível mundo. Quando ele chega lá, um garotinho de 7 anos, né, ele descobre que o incrível mundo nada mais é do que como se fosse um mundo paralelo onde moram todas as criaturas fantásticas e que elas estão entrando em extinção por causa do que a gente está fazendo no mundo daqui. Ou seja, toda a destruição, a poluição, o desmatamento, tudo isso está afetando as criaturas lá. Na verdade, ele é o primeiro de uma trilogia, né? Ele é o primeiro de uma trilogia, mas ele tem uma história completa. O Luiz Henrique faz o que tem que fazer e a história termina. E os outros 2 livros já estão escritos, e a continuação, o Luiz Henrique volta também para o Incrível Mundo, por outras questões, mas é uma história muito bonita, ela é uma literatura fantástica para crianças, é uma história que eu gostaria de ter lido quando eu era criança, por isso que eu pensei muito nisso. O Luiz Henrique, o personagem, na verdade é um garoto que eu conheci na Bienal de São Paulo, ele provavelmente não lembra de mim, mas eu lembro dele. E foi uma situação assim, né? Eu estava andando, ele veio, me procurou e disse que tinha se perdido da mãe. Eu olhava para ele, eu senti o desespero dele, porque ele já estava quase chorando. E eu fiquei pensando, gente, milhares de coisas passaram na minha cabeça, né? E aí eu encaminhei ele para polícia, para o segurança lá da Bienal, para eles ajudarem, anunciarem e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. E naquele dia eu fui pro hotel e comecei a escrever a história. Certamente ele deve se lembrar de você agora. Luiz Henrique, se você está me vendo agora, lembre-se de mim. Agora, da ficção, novela, do mundo infanto-juvenil para um romance, né? Por enquanto, adeus. Como é que é variar assim de público, variar a linguagem? Cada livro tem uma linguagem, cada livro tem um público, cada livro tem um estilo. Não é fácil. Na verdade, eu também estou me encontrando nesse âmbito da literatura. Eu acredito que eu me encontrei agora no romance. Não que eu vá deixar de escrever outras coisas, até porque eu tenho o objetivo de escrever um policial um dia, mas eu gosto de escrever romance. Eu escrevi o Por Enquanto Adeus, que é baseado numa história real, de uma garota, a Sofia. Ela acaba de fazer 18 anos e ganha dos pais uma viagem de intercâmbio para os Estados Unidos, que era o sonho que ela tinha de ir, conhecer um país e se divertir. Vai para os Estados Unidos, vai para a Flórida. Uma vez lá, ela tem que encontrar emprego por conta própria. Ela vai morar na casa de uma família americana e tem as diferenças culturais, as dificuldades de estar longe da família, dos amigos. E no meio disso tudo, dessas angústias de será que eu estou fazendo a coisa certa, estou longe, mas, né?
E aí no meio disso tudo, obviamente, ela conhece um garoto e aí as coisas começam, o drama fica maior, né? Porque e agora eu gosto dele, ele gosta de mim, eu tenho que voltar para o Brasil, como é que vai ser? E aí algumas coisas acontecem no meio do caminho, o drama aumenta e... Leia o livro. E aí as pessoas, os leitores me mandam mensagem de madrugada, por celular, Facebook, né? Eu recebo todas elas, acordo às vezes de madrugada com mensagem, como assim? Que final é esse? Cadê a continuação? E eu acho o máximo isso, né? Me acordo, mas eu acho o máximo porque é aquilo que eu estava falando, as pessoas se envolvem demais, né? Então vamos aproveitar que é uma história muito bonita e conhecer pelo menos um trechinho dela, de Por Enquanto Adeus. Tristan tinha os olhos marejados, e naquele momento eu soube que o amava mais do que tudo, mais até do que a mim mesma. Não importava o quão rápido as coisas estavam acontecendo, não importava que morássemos em países diferentes e houvesse uma passagem marcada para que eu voltasse para o Brasil em breve. Aquele era o primeiro amor da minha vida, a primeira pessoa a quem eu havia dito "eu te amo" em voz alta. Então, Janda, me fala um pouquinho também desse último, do livro mais recente, né, que já está pronto. Você, inclusive, está em Brasília, vivendo essa experiência aí brasiliense. Você falou dessa importância do escritor saber, né, o que conhecer realmente de fato o que ele está escrevendo. Como foi essa mudança? Brasília entrou na minha vida meio sem querer. E desde que eu vim para cá, eu estou apaixonada por essa cidade. Eu adoro demais Brasília. Todas as pessoas que eu conheci aqui são incríveis. Me sinto muito bem acolhida aqui. E aí eu fico nessa ponte aérea, Rio, Brasília, né? E quando eu estava em janeiro, eu vim pra cá, porque eu comecei a escrever a história no Rio, a história começa no Rio. E eu falei, não, eu tenho que ir para Brasília para saber como as pessoas são. Então eu vim para Brasília para pegar isso de sotaque, costumes, coisas típicas daqui que eu não vou saber se eu estiver no Rio. Daí eu vim porque a história envolve uma garota carioca, um garoto brasiliense e começa no Rio e vem para Brasília. E além dessa história, tem mais uns 3 livros que eu quero escrever que se passam em Brasília, porque, como eu disse, eu me apaixonei por aqui, então é difícil, né? Quando eu estou inspirada assim, eu quero escrever mesmo. Eu gosto muito disso, né? Dessa interação entre duas culturas diferentes, seja entre países, seja entre cidades ou municípios. Porque por mais assim que a gente esteja no Brasil, o Brasil é muito grande, né? Então as complicações, as diversidades e as diferenças são enormes. Certo, Janda, muito obrigada pela sua participação aqui no Iluminuras. Obrigada. Eu que agradeço. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu vou conversar com o professor de Direito Henrique Simon. Não saia daí. Ele conta que não escolheu a vida jurídica, mas que foi escolhido por ela. Pouco a pouco, foi se apaixonando pelas questões práticas e teóricas da profissão. Henrique, como foi essa escolha, então? Como foi ser escolhido pela vida jurídica? Foi uma escolha realmente inusitada e acabou sendo uma boa surpresa. Na adolescência, a gente nunca sabe exatamente o que quer, né? E como meu pai é médico, eu tinha a ideia de ser médico também. Cheguei a fazer vestibular para medicina, mas meu pai me convenceu de fazer vestibular para direito na UNB, né? E eu fiz medicina na FUVEST, passei para a segunda fase, mas a segunda fase caiu ao mesmo tempo da prova da UNB. E eu, entre viajar e não ter certeza se ia ser aprovado, assim, vou ficar por aqui e vou fazer o vestibular da UNB. Fui aprovado, comecei o curso, não gostava muito, mas aos poucos, aprendendo a ver o dia a dia, aprendendo a ter um outro olhar sobre o direito, que não só o técnico, acabei me estimulando, né? Gostei muito e me apaixonei pela vida acadêmica. Gosto da advocacia, mas minha paixão mesmo é o magistério, a vida acadêmica. Eu gosto do ponto de vista de pensar o direito, de ver possibilidades, de entender as estruturas, de ter mecanismos que me permitam me colocar no lugar de quem vive o dia a dia do direito, não como prática, mas quem está sujeito ao ordenamento,
né, o cidadão comum, uma pessoa comum, né, é que o destinatário do direito e não o operador. Então, eu acho que a parte teórica permite a gente pensar outras perspectivas. Como que a literatura entrou na sua vida? Foi um pouquinho depois também, né, da escolha pelo direito? Foi depois. Eu tenho uma prática pessoal, né, nos momentos de distração eu escrevo algumas coisas, uns contos, eu gosto muito, mas eles são para uma relação privada, assim, não sei se eu arriscaria um dia publicar. Não. Eu não tenho ainda essa coragem, não me sinto tão seguro, mas eu gosto muito, eu sou apaixonado, eu acho que a literatura tem um pouco desse efeito de ser capaz de tirar você da sua condição e colocar num outro lugar, né? A gente poder participar de situações que no mundo concreto a gente não participaria, né? Colocar no papel feminino, no papel de quem tem menos recursos, numa situação de quem decide. A literatura ela consegue brincar com isso, né? Ela, por meio das palavras, ela cria uma realidade. E eu acho que isso é essencial para quem trabalha com direito, que é poder sair da sua própria condição e ver outras formas, né, possíveis da atividade cotidiana. Agora você fala que não publica os seus contos por enquanto, mas já tem 2 livros publicados na área de filosofia do direito, a linguagem. Como foi isso? Como é isso? Exato. Na verdade são livros que trabalham a relação entre interpretação e filosofia da linguagem. E o interessante é que, por mais que eu tenha esse apreço muito grande pela literatura, o valor da literatura para o direito, é uma área da filosofia que tem pouco contato com o mundo literário, né? A filosofia analítica, que é uma filosofia da lógica, de estruturas formais, de análise de significado, ela é um pouco árida, né? Mas ao mesmo tempo ela é uma filosofia que permite pensar em limites, né? Inclusive o segundo livro ele trata sobre os limites da racionalidade jurídica. E esses limites eles são interessantes porque quando a gente tem consciência deles nós temos também a tendência de buscar outras ferramentas que superem esses limites, né? E eu acho que essa complementação por meio da literatura ela é extremamente válida. Quer dizer, eu não tenho mais a preocupação de buscar uma verdade, mas de instrumentos que permitam possibilidades. E a literatura, ela te ajuda também na escrita, obviamente, dos livros, né? Sem dúvida, né? Primeiro, a criação de imagens, de figuras, de linguagem, a aproximação do possível leitor, né? Porque escrever é uma atividade solitária, no final das contas. Então, a gente trabalha sempre com um público imaginário, você não sabe de verdade quem vai ler. A literatura permite essa maneira de colocar, né, a forma da linguagem, colocar questões diferentes que a gente não visualiza nem no cotidiano, né, no empírico, nem na estrutura formal do direito. Então ela permite esse uso das palavras para criar novos desenhos. Eu acho que isso é o mais interessante da literatura. Eu acho que os grandes escritores eles conseguem pintar com palavras. E o que você gosta de ler? Eu gosto muito de romances históricos, né? Uma boa ficção, contos. Eu adoro Kafka, sou apaixonado por Humberto Eco. Tenho bastante inveja do Carlos Drummond de Andrade, o que ele consegue fazer com a poesia é fantástico. Sempre me emociono com João Cabral de Melo Neto. E eu acho que eles conseguem fazer exatamente isso, te colocar num mundo diferente, um mundo que até então você não participava, né? Eles têm esse dom. Eu acho que isso toca, né, toca qualquer pessoa, né, que quer se sensibilizar. E a partir daí a gente consegue ver outras coisas, né? A capacidade que a literatura tem de abrir um universo de possibilidades é infinita. Agora, é interessante porque essa sua paixão pela literatura, por esses autores, na verdade, ela começou com um fato inusitado, né? Você leu obrigatoriamente na escola Quincas Borba, Machado de Assis, e não gostou muito não, né? Machucou bastante. Eu acho que não é uma literatura para ser obrigatória para um adolescente.
apesar de entender, né, a necessidade, é um clássico brasileiro, sem dúvida nenhuma, Machado de Assis lendo depois, né, a gente tem uma outra visão. O fato de ser obrigatório para um menino que só queria jogar futebol, né, às vezes um tênis, mas sentar e ler um livro por obrigação foi bastante duro. Ao mesmo tempo fica aquela semente, pelo menos em mim ficou, por que isso é obrigatório, né? Por que ele se transformou num clássico? E isso me fez ir atrás depois, essa curiosidade de tentar entender por que tem tanto valor, né? Me colocou na necessidade de correr atrás. E, de fato, a literatura, ela, não é que ela dependa de um amadurecimento, mas o mesmo texto, o mesmo livro, ele se transforma com o amadurecimento. Isso é inegável. Então, Quincas Borba, que eu achei muito chato, hoje em dia é uma outra visão. Eu tenho prazer de sentar e abrir o livro, ler. Eu tive uma experiência muito interessante na faculdade, logo no primeiro semestre, e isso me fez ter um contato e um apreço muito maior pela literatura e pelas artes em geral, né? Que foi a representação, a minha turma de primeiro semestre representou Antígona na UNB. E transformar no teatro, né, na peça mesmo, fez com que todos tivessem uma visão muito diferente até do próprio curso. Né? Aquilo que a gente vê, por exemplo, é muito comum nas aulas de introdução ao direito, o professor fala, porque Antígona traz o debate entre o direito natural e o direito positivo. E é incrível que como você entra no texto, um texto tão pequeno, né, que transcende, né, mais de um milênio, né, de repente ele tem uma riqueza muito maior e que a gente não esperava. Você mencionou o Kafka, mas qual outro autor você indicaria, alguma leitura que você tenha feito que marcou sua vida e que você indica para os seus alunos? Eu sempre indico para os alunos, além do Kafka, né, O Processo principalmente, o Na Colônia Penal, é um texto muito forte do Kafka, eu gosto muito. O Castelo, do Kafka, eu acho um outro texto que traz muito da formação do Estado como burocracia. 1984, do George Orwell. Além da questão da liberdade do Estado totalitário, tem a questão do domínio da linguagem, né? E eu acho isso muito interessante. São textos que, às vezes, eles não são imediatamente vinculados à temática jurídica, alguns são até pelo nome, né? Mas eles colocam o contexto social que permite a gente entender as transformações e as mudanças, né, necessárias no direito. E talvez sem essa experiência você não teria determinada visão jurídica, né? Sem dúvida. Qualquer visão jurídica, ela depende do seu ponto de vista, de um ponto de vista teórico. Isso é um primeiro ponto. Não tem nenhuma concepção jurídica que não pressuponha algum modelo teórico, ainda que seja inconsciente. E nem sempre a consciência disso ajuda, se você não tem ferramentas para pensar de outra forma. E a liberdade que a literatura permite lidar com a linguagem é que libera, né, a nossa consciência para outras possibilidades. A gente vê essas questões nos casos mais emocionantes. O Supremo passou agora por uma série de julgamentos muito duros, muito difíceis, em que a habilidade do uso da linguagem, a capacidade de lidar com o universo da alteridade, ela era muito forte, e eu acho que essa sensibilidade da linguagem literária, ela é necessária. Né? E não digo nem uma sensibilidade no sentido emocional, mas a sensibilidade de, com as palavras, fazer esse desenho da realidade. Henrique Simon, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu que agradeço a oportunidade, Érica, e quem sabe tenho o prazer de voltar aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem, você já sabe, temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!